boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse podcast. Então, vamos lá começar. Estou aqui com meu amigo de longa data, Clinton Cortez, da SoftRun. E aí, Cata? Meu parceiro nessa empreitada. Tá nervoso, cara? Tô nervoso. Eu também, tô cara. Nervoso. Pô, dois grandes empreendedores. A mesa tá pendendo aqui, né? O peso. Dois grandes empresários, empreendedores, atletas na nossa frente, que a gente fica nervoso, né? É isso aí. Você quer apresentar os convidados? Não, vamos lá. Com quem a gente vai falar? Apresenta você. Apresenta você. Então vamos lá. Hoje a gente tem a honra de receber o Hugo. Onde estão as apresentações aqui, Cata? Aqui. O Hugo Farias, né? E também o empresário Emílio Capretes. O Hugo tem uma história muito grande aí no mundo corporativo e depois fez uma virada de vida, né? Nem tanto, mais do que uma virada de carreira, né? E com o Emílio a gente vai querer saber como que ele gira os dois pratos ali de liderar uma empresa e também tocar e também ter, né, uma vida de esportista ali com o triatlon, que é uma modalidade que exige muito, né? E, Catan, você já tinha conhecido alguém que tem o nome no Guinness Book? Não, primeira vez, Hugo. Prazer aí te receber, Hugo. Uma honra incrível te receber. O Emílio eu já conheço, mas também é uma honra te receber, Emílio, porque eu sei que sua vida é corrida, muitos compromissos e tal, então só de você estar aqui eu já te agradeço demais. Não, cara, boa tarde aí pra todo mundo. Fica até difícil estar do lado da lenda aqui. Então, por isso que perguntaram pra mim se eu tava nervoso, né? Prazer é meu estar aqui com vocês, gente. É uma satisfação. Pô, isso aí, cara. Clinton, Catan, tudo... Vamos começar esse podcast aí. Vamos contar a história aí. Vamos começar com uma perguntinha básica pra vocês dois. Vou começar primeiro com o Hugo. Quem é Hugo Faria além do atleta? Hugo Farias é natural de Brasília, atualmente vive em Americana, pai da Alice e do Vinícius, marido da doutora Daniela, trabalhou 22 anos no segmento privado e decidiu construir uma nova história após os 40 anos de idade. Me questionava se era possível largar a zona de conforto num momento de vida que você ainda está construindo patrimônio e tentar escrever um capítulo diferente, ousado, onde muita gente achava impossível. Falei, acho que dá. E até a gente conversou, eu te perguntei até no almoço, né, que a gente almoçou junto, e perguntei até se tinham mais dúvidas, o pessoal duvidava mais do que acreditava, né? E tinha, incrível isso, né? No início, como tudo na vida, né? Acredito que na jornada de qualquer um de nós, de repente, quando você atinge algum resultado, a percepção que as pessoas têm de você no momento que você atinge é totalmente diferente de quando você não tinha construído nada ainda. Sim. Então, é um processo evolutivo, né? De você converter a dúvida ou a descrença em alguma admiração ou apoio. Sim. Isso é com o tempo. Cabe a você não deixar de acreditar jamais. Sim. Legal, e também não criar muita expectativa, né? E não criar muita expectativa. No que os outros vão achar de você, exato. Né? Ter uma confiança muito grande. Seguir aquilo que você acredita. E quem é Emílio fora das empresas? Além do crachá. Cara, quem não te conhece, sabe? O Emílio é dono de uma das maiores construtoras do Brasil, a Caprem Construtoras. Então a gente queria saber quem que é o Emílio além do empresário de sucesso. Pô, cara, o Emílio, obrigado pelo sucesso aí. O Emílio, eu também sou pai, né? Tenho 4 lá em casa. A Júlia, o Luca. Pai triatleta. A Júlia, o Luca, o Emílio. O Emílio com meu nome também. E a Maria Helena, pequenininha nossa lá. Sim. E a Malu, minha esposa. Cachorro. Tem uma Diana lá em casa, uma cachorrinha. Uma pequenininha lá. Cara, é até difícil dissociar a parte do empreendedorismo no Brasil do esporte, né? Principalmente o endurance. A empresa eu fundei 23 anos atrás e o triatlon eu tô quase chegando aos 10 anos já de triatlon, né? E, cara, tudo tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Tanto que eu falo muito é que o que o triatlon ensina, o que o esporte ensina, mas no meu caso o triatlon,
Cara, essa resiliência que todo mundo fala, né? Mas às vezes fica um pouco estranho essa tal da resiliência. Mas você não faz nada grande sem passar por altos e baixos, né? Às vezes mais baixos do que altos, só que ninguém vê, né? Sim. A gente acaba vendo sempre, como o Hugo falou, né, cara? A gente vê, depois que ele terminou, todo mundo fala, porra, cara, não sei o quê. Só que eu ainda tenho um testemunho aqui, porque eu acompanhei diariamente o que o cara fazia. Até porque ele passava numas obras nossas lá e... que interessante. Cara, ele passava correndo e ele postava todo dia ele lá, passando lá, né? E acompanhando a obra, né? Eu acompanhava a obra pelo story do Hugo. E eu fui literalmente filmando a evolução da obra. Ele filmou a evolução da obra. Então é isso que eu ia perguntar. Você viu a obra praticamente terminando, né? Cara, foi bem isso. E assim, e acho que o que diferencia quem consegue e quem não consegue é quem consegue se manter no processo aceitando os altos e baixos. Porque falar que vai fazer, todo mundo fala, vou lá, tá na moda, né? Ironman tá na moda agora. Então, só que o cara vai por uma motivação que ele encontra ali no meio do caminho, sofre pra cacete, aí depois ele acaba desistindo. Sim. Então acaba não curtindo até isso, né? Às vezes vai até pelo modismo, né? Modismo, exato. Tem muito disso. Mas assim, eu acho que tudo isso é válido. E o que eu levo pra mim, e sempre levei, é o esporte, cara. Ele molda caráter, né? O esporte, eu sempre fiz esporte. E acho que até por isso hoje a gente tem o Instituto Caprem, que é para incluir as crianças no esporte. A gente hoje cuida de mais de 100 crianças no Instituto. Então eu acho que é isso. O esporte e empreendedorismo para mim é basicamente a mesma coisa, com objetivos diferentes. E Hugo, uma curiosidade minha, assim, também te acompanhei pelo seu Instagram, pelo YouTube, suas maratonas. Como que você começou no esporte? Eu comecei desde cedo. Meus pais, minha mãe é empreendedora, meu pai é militar, mas eles sempre acreditaram também no esporte. Então, desde cedo me incluíram, eu e meus irmãos. Então, fiz natação no início, depois fui pro basquete. Desde os 8 anos de idade, que eu me lembro, eu tive algum contato com o esporte, mas sempre de forma amadora e sempre como uma ferramenta de transformação, né? Como o Emílio comentou. Eu acredito que o esporte molda caráter, transforma, socializa, integra, desenvolve em você uma série de características que você carrega para a vida. Então, ter esse contato com o esporte desde cedo permitiu que eu me tornasse uma pessoa competitiva, que eu pudesse estabelecer objetivos e correr atrás desses objetivos. E depois que eu terminei a formação, entrei no mercado profissional e aí eu cortei um pouco o vínculo com o esporte. Ah, sim, só se dedicou... Isso, à profissão. E aí depois, ao longo dessa jornada, eu senti necessidade de voltar de uma forma mais frequente, porque era muito esporádico. Dos 20 aos 35 anos, mais ou menos, era mais esporádico, aos 30. Depois, com 30 e poucos, eu entrei no tênis, aí joguei tênis durante um bom tempo. E aí, com 40, eu falei, agora eu quero fazer uma maratona. A vida começa aos 40. Exato. E a corrida começou ali, então, por volta dos 40. Começou ali. Mal sabia eu que eu faria uma maluquice alguns meses depois. Tava inscrito por um triatlon, né, Hugo? Tava inscrito. Depois que eu fiz a maratona, eu migrei pro triatlon. Comecei a praticar o triatlon, fiz o sprint, fiz o olímpico. Aí eu ia para um meio Iron em São Paulo em 2021. Antes disso veio a pandemia. Aí eu comecei a refletir sobre futuro, sobre aquilo. Falei, cara, eu vou fazer um projeto de vida, algo transformador, eu vou escrever construir uma carreira diferente. E aí veio a ideia de correr as maratonas. Nossa, sensacional. Hugo, você correu, né, as 366 maratonas, né, uma por dia. Você lembra exatamente esse momento? Teve um momento da epifania, assim, ou não? Assim, você lembra do dia... Vou fazer isso? Ou foi um processo mais assim... Foi um processo. Eu não sei se foi a pandemia, se foi a crise dos 40, que você começa a fazer uma reflexão sobre tua jornada até ali.
ou se foi um misto de tudo, a mudança que aconteceu também dentro da empresa, fato que eu comecei a refletir sobre minha jornada. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Eu estava feliz com o que eu estava fazendo, eu estava performando, eu estava entregando resultados, batendo metas, ganhando prêmios, sendo reconhecido, não me faltava nada. A família estava bem, padrão social estava ok, mas e aí? Veio o mundo para fazer só isso durante 30, 40, 50 anos? Aí eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente. E aí eu comecei a desenhar. Mas aí, quer fazer o quê? E aí foi onde começou tudo, veio o estalo, putz, uma maratona por dia. Mas peraí, deixa eu ver se já foi feito. Deixa eu pesquisar, encontrei. Tive, óbvio, algumas inspirações, não dentro da maratona. Depois que eu descobri que havia sido feito, aí sim, tornou-se uma inspiração. Mas antes da maratona, o Amir Klink me inspirou demais. Por ter construído uma história com o esporte, né? Virou escritor, palestrante, empresário, depois de atravessar o Atlântico Sul, remando isso em 1984. Assisti o documentário também do 14 Picos, que me inspirou demais. E aí eu falei, esses caras usaram o esporte. Um usou navegação, o outro usou escalada. Eu vou usar a maratona. Sim. Por que maratona? Pô, maratona é visto como algo extremo, difícil para a grande maioria da população. É interessante o que você está falando, porque eu lembro que na época eu recebi uns directs assim, e era bem assim. Você viu aquele louco de Americana? Geralmente é assim. Eu falei, não, o cara vai correr uma maratona por dia. Foi isso que eu recebia no direct, assim. Exato. Aquele louco, né? Pô, mas agora a gente tá conversando com um cara que tinha um plano, né? Ou seja, você tinha uma inspiração, você tava num projeto de mudança de vida, de carreira, que você usou a inspiração do Amir Klink pra contar a sua história, ou seja... O projeto em si é louco, mas não tinha tanta loucura ali, existia um plano, né? Era uma loucura planejada. E eu acredito muito no que o Emílio comentou, né? Não dá para você desassociar muito o esporte da vida de empreendedor. Eu acho que são duas coisas complementares e se ajudam. Eu, quando fiz minha primeira maratona, depois fui pro triatlon, foi no período de 2019 a 2022, foi quando eu tive a melhor performance no trabalho. Caramba! Foi onde eu conquistei os maiores resultados, as maiores premiações. Eu simplesmente precisei ajustar a minha rotina para incluir o esporte. O esporte naturalmente me desenvolveu mais como pessoa e como profissional. Nossa, que incrível. Incrível. Cara, isso... Assim, essa dissociação que o povo tenta fazer, né? Um atleta de alto rendimento, um atleta de endurance, é como se fosse Bastante gente fala comigo assim, né, cara? Pô, como que é para um jovem? Dá uma dica aí para um jovem empreendedor e tal. Cara, a maioria das empresas quebram nos primeiros anos, né? Isso tem dados aí para isso, para comprovar. Você pega um país igual o Brasil, que é inóspito para novos negócios, né? Novas empresas e tudo isso. O que difere uma empresa que, por exemplo, completa 20 anos, né? Do que uma que quebra com 5? Que não aguentou as fases difíceis, né? Sim. Não aguentou a fase difícil. E quando você está treinando para uma maratona, para um Ironman, seja lá o que for, cara, porque também o cara que vai correr 5 km pela primeira vez, 5 km é um negócio... É um Ironman para ele, né? Cara, é um Ironman para ele. Sim. Só que você tem que respeitar esse processo. Então, saber que, cara, vai vir lesão, vai ter dia que não vai dar para treinar lá e você vai ficar com aquilo na cabeça. Tem a família, porque nunca você pode fazer uma coisa só. Tanto que eu assim, o Hugo é um cara que me inspirou muito, porque você imagina você todo dia, você tem que cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar de tudo e ainda fazer isso. Tudo, né? Cara, imagina a pressão interna dele, né? É absurdo. Gente, eu vou pedir os smoothies. Cara. Opa! Que isso, hein? Qual vai? O de sempre, o maracujá. Você. Cara, eu gosto daquele que tem morango e... Como que morango. É? Morango e limão, não é? Você, eu vou na tua recomendação. De maracujá também. Vou pedir ele, então. É isso. Enquanto vocês vão batendo um papo aqui, eu vou pedir. O Emílio, perguntar uma coisa pra você. Por que você escolheu o triatlon? Cara, eu sei a história Então, eu sei a história do triatlon dele, viu? Mas conta. Teve até uma briga no futebol. Então, eu comecei do futebol, né? Cara, e é muito engraçado. Das poucas lembranças que a gente tem quando a gente é muito novo,
Eu tenho uma que, pra mim, assim, cara, é uma coisa que não sai da minha cabeça, que foi o primeiro dia que minha mãe me levou numa escolinha de futebol, que era o bom de bola do pessoal lá do João Traina, da turma lá, que era perto da minha casa. Eu tinha 5 anos de idade. Eu posso falar pra você o que eu fiz no caminho e a hora que eu cheguei, quem tava batendo um pênalti na Memória aula, fotográfica, cara, assim. fotográfico. E daí, a partir dali, eu, cara, me joguei no futebol. Cara, joguei futebol até 21, 22 anos. Só que o que acontece, cara, eu sou... Aí que é foda, né? O Luan, nosso amigo lá, vai rir pra cacete. Porque eu sou muito competitivo. E o esporte coletivo, pra quem joga futebol, sabe? Você não joga sempre com pessoas que estão no mesmo nível que você. E daí você acaba só, cara, puta, o negócio vira um negócio estressante, né, meu? Uhum. Aí eu falei, cara, não posso ter isso. Aí eu falei, pô, comecei a correr. Então comecei a fazer provinhas de 5 quilômetros e tal. Aí eu vi que eu falei, cara, na corrida só tem um cara que eu posso brigar, que é comigo mesmo. Boa. Aí, então eu falei, é isso aqui que eu quero. E daí fui descobrindo que no triatlo é cada vez pior, cara. Uhum. A hora que você tá no quilômetro 24 da maratona lá no Ironman, você vê, você fala, cara, só depende de você. E se você fez alguma coisa errada aqui nas últimas 9 horas, o problema é seu. Então isso não tem quem culpar, né, cara? É Entendi. sua culpa e acabou. Como é, com um paralelo, dentro do negócio. Na sua profissão, seja lá se você é empreendedor individual e tem uma empresa, ou se você está empreendendo na empresa de alguém. Porque é isso que todo mundo também confunde. O fato de você trabalhar numa empresa, numa companhia, você está empreendendo lá. E é isso que sempre as pessoas têm que ter na cabeça. Você não trabalha para alguém, né? Você trabalha para você mesmo. Você trabalha para você mesmo e para o coletivo. Então, esse negócio, o triatlo me ensinou muito por causa disso, cara. E daí eu sou apaixonado pelo triatlo por causa disso. Porque você fala, cara, puta, tem que fazer um treino, um pedal de 5 horas hoje. Tem que fazer, cara. É isso que eu ia falar, porque é difícil conciliar o tempo, né? Porque o triatlo é um esporte extenso, né, de treino, né? Foda. São horas ali dedicadas, né? É, cara, por semana, quando você tá fora assim, tem as famosas 16, 18 semanas antes da prova, né? Ali começa o ciclo mais pegado, que ele vai subindo o volume, aí você chega a treinar 12 horas por semana. Antes disso, umas 8 horas por semana, de 8 a 10 horas por semana, vai bem. Só que é aquilo, abrir mão no sábado, abrir mão no domingo. É, por isso que tem que estar muito alinhado com a família também, Sim, né, Hugo? No seu projeto, no propósito, né? Precisa ser agradável para a família também. Você precisa criar momentos com a família. Então, Sim. é saber distribuir melhor o teu tempo. E como foi pra sua família quando você falou do seu projeto? Bom, Foi... primeiro que minha esposa falou, não, é pegadinha. Né? É, ela falou? Tá brincando. Inclusive, Você sentou num almoço? Não, eu não fui falando assim. Assim? Eu tive que ir dando umas Tem uma pílulas, estratégia, né? Sim, um teaser. Aí veio a ideia para assistir um documentário. Eu falei que já comecei a escrever num PowerPoint, montar a ideia. Falei, nossa, amor, já pensou correr o Brasil inteiro, de norte a sul, dando uma volta? Ah, maluquice. Vai ficar fora, como assim ficar fora de casa? Realmente não vai dar certo, né? Então, aí já mudou, adaptei o projeto. Falei, corri em Americana, então. Sim. E aí, que interessante. E aí, pô, saio de casa, volto pra casa todo dia e ainda consigo contribuir em casa, porque Sim. antes eu viajava bastante. E aí, com o projeto, eu falo, vou dar um suporte maior, aliviar ela também. E assim foi. Aí eu fui reestruturando e vendo como que eu conseguiria conciliar mais. Aí, como é que eu vou encaixar essa corrida? Em que momento? Em que horário? Pô, os filhos estudam na parte da manhã, ela sai para trabalhar. Vai virar o meu trabalho. Sim. Então, despacho as crianças para a escola, começo a trabalhar. Ela vai trabalhar também, chego, almoço com as crianças, faço meu recovery, tudo, espero as crianças, eles chegam, almoço com eles, tenho as atividades à tarde também da família, atividades extra escola deles, as minhas do projeto, e assim foi. Então eu precisei criar uma rotina que fosse menos impactante para a família e criar momentos com eles também, porque eu não poderia fazer viagens longas, mas viagens curtas eu poderia fazer. Sim. Criar outras situações, envolver eles no projeto. Sim. Então, começava a distribuir camisetas pelo correio, e aí botava eles, aí
Eles começaram como estagiário, foram até vice-presidente de logística. Eu ia promovendo eles cada vez que eles trabalhassem. Foi divertido. Então, teve que criar esses momentos, né? Porque é um projeto complexo, exige... De longo prazo, né? De longo prazo, exige tempo. E como eu me dediquei a ele, ficou mais simples para poder encaixar numa rotina que funcionasse para a família. E você, em nenhum momento, você pensou em desistir? Não. Até porque eu paguei muitas contas por conta dessa decisão. Né? Então, eu me desliguei da empresa, eu gerei uma instabilidade financeira e emocional na minha família por conta do projeto, da expectativa sobre futuro, né? Acho que isso, quando você tem uma família, tem duas o homem, ele acaba representando duas seguranças no processo. Uma é a segurança financeira, outra é a segurança emocional. E eu gerei duas instabilidades. Então eu precisava resolver estas instabilidades. Mostrar que era possível, só que o tempo é que daria essas respostas e eu teria que ter controle emocional suficiente para passar por esse processo e suportar essa pressão. Porque é uma pressão que você se impõe antes de todo mundo e você também recebe uma pressão externa. E por isso que eu tinha uma psicóloga na equipe. Perfeito. Porque eu também tinha as minhas dúvidas, eu também tinha os meus medos, eu também não sabia se ia dar certo, se eu ia conseguir construir uma nova história e viver disso depois, me tornar escritor, palestrante, empresário, mas eu não podia me concentrar muito nesse si. Eu simplesmente tinha que viver um dia de cada vez e aos poucos o tempo ia dando as respostas, tanto para mim quanto para as pessoas que estavam ao meu lado. Você conversava com ela todo dia? Com a psicóloga? A gente começou uma sessão por semana, depois passamos para 15 dias, mas era ali onde eu conseguia conversar certos temas que eu não podia conversar com a equipe, com a minha sua esposa, porque eu já tinha gerado uma instabilidade, e se eu compartilhasse mais medos, eu ia gerar mais instabilidade. Então eu tinha que transmitir segurança. E isso é um negócio que, para você administrar internamente, você precisa de ajuda também. Por isso que a psicologia é fundamental. As empresas também têm olhado muito isso. Psicologia não é só para quem está doido, mas para, inclusive, direcionar a carreira, você ter algo para se concentrar e manter o foco no objetivo. Então, foi fundamental. Hugo, vou fazer uma pergunta agora. Alguém acreditou no seu projeto? Algum amigo? Teve alguma pessoa que falou assim, cara, isso é animal, vai dar super certo, vai lá, fica um ano inteiro correndo, que eu acho que é uma excelente ideia, assim. Não nos da metade, assim. Não isso, quando você tá, assim, trocando com alguém, nem um brother, nada, assim. Quando eu desenhei o projeto, eu olhava para aquilo ali e falava assim, nossa, que loucura. Que loucura. Mas ao mesmo tempo eu me sentia feliz. Sim. Você se apaixonou pela ideia, né? Pela ideia, você fica apaixonado pela ideia. E aí você vai falar com as pessoas com entusiasmo. As pessoas botam a mão na cabeça assim, aí fala, meu Deus, cara, que legal, que maluco, que louco. E a esposa também não acreditava, porque ela é médica, imagina. Nossa. O médico, ela é dermatologista, né? Dermatologista, mas clínica também. E aí, o que passava na cabeça dela? Cara, você vai estragar a sua saúde. Senão correr uma maratona por dia não é saudável. Eu falei, eu sei, não é saudável, eu não recomendo. Mas é para isso que eu preciso de uma equipe multidisciplinar. É para isso que eu estou chamando o INCOR, principal instituição do coração da América Latina, para cuidar do coração e olhar o coração e fazer um estudo científico. Para isso que eu estou chamando 2 ortopedistas, estou chamando treinador de corrida, treinador de fortalecimento, treinador psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. É para isso que eu estou endócrino. Quantos exames de sangue que eu tenho que fazer aí? A frequência, cada 2 meses. Quantos exames? 47 exames. Sobrava 2 gotas de sangue para correr. Mas eu tinha que correr. Nossa, foi uma equipe por trás, né? Eu precisava me conhecer. Os exames de sangue me mostravam por dentro como que eu estava. Se eu estaria muito inflamado, o marcador inflamatório estaria muito discrepante, se os outros parâmetros de sais, de triglicéridos, de colesterol, de testosterona, enfim, tudo era importante. Como é que estava a glicemia? Poxa, eu ia comer muito açúcar. Eu tinha preocupação se eu ia me tornar diabético ou não. E aí eu preciso me conhecer. Para me conhecer eu preciso dos profissionais, eu também preciso fazer os exames. E felizmente deu tudo certo. E isso ia me mostrando que eu estava no caminho certo. E
Ia ganhando corpo. E eu não ia correr para performance, o objetivo era terminar. Então vamos correr numa zona de conforto, numa Z2, numa Z3 aqui, em intensidade moderada. Resultado, saiu o estudo científico, inédito no mundo, foi publicado na principal revista científica brasileira, com alcance mundial, inclusive teve uma baita de uma repercussão mundial. E o meu coração se adaptou totalmente ao esforço físico, porque eu corria numa intensidade moderada. Eu tinha disciplina na alimentação, na hidratação, no sono, na recuperação. Era o projeto da minha vida. Eu não podia negligenciar e não ter essa disciplina. Tive que passar por suportar as dores, que a dor é algo que é inevitável. Você aprende a conviver com ela. E ali, o que estava em jogo? A minha carreira, a história que eu gostaria de construir. Então, eu não podia desistir. Eu não podia pensar em falar o seguinte, não quero mais essa brincadeira. Explodir a ponte. Então, só tinha um caminho, ir pra frente. E... sem parar. Teve as lesões, teve tudo, mas para isso tinha uma equipe. Sim. E aí, onde foi o principal momento, mas mesmo ali eu falei assim, não dá pra parar. Me deixa caminhar. Se eu puder caminhar, nem que seja segurando bolsa de gelo aqui, eu vou caminhar. E aí depois, se vocês perceberem que precisa cancelar o projeto, a gente cancela. O único motivo para cancelar o projeto seria risco de vida ou sequela irreversível. A última palavra da equipe médica. Sim. Se a equipe médica perceber, através dos exames, através de tudo que a gente está fazendo, que isso oferece algum risco à minha vida ou sequela, a gente interrompe na hora. Aí eu caminhei com bolsa e tudo, fizemos exame, ressonância magnética, exame de sangue, tudo, eles foram acompanhando, a gente foi vendo, fui evoluindo, fui melhorando, a gente atravessou o momento mais crítico. Mas foi ali, 10 horas por dia caminhando, segurando bolsa de gelo, almoçando no meio da maratona. E aí chegamos no final. E teve vários outros perrengues. E na vida empresarial... então eu fiz esse paralelo porque eu acho que nem você faz triatlon. Pra muita gente é loucura fazer o Ironman. Você também, assim, deve conversar com as pessoas. Cara, pra que você ficar lá 180 quilômetros? O legal do Emílio é que ele é triatleta, empresário e pai de 4. Cara. Então é incrível, né? Esse é um homem de ferro mesmo. Mas tem uma diferença, lógico, a diferença é abissal perto do que o Hugo fez, porque a prova em si é um dia, né? O que ele fez foi todo dia. Sim. Quantos convites será que o Hugo perdeu de estar em uma viagem com amigos e que amigos dos filhos, que é uma viagem importante? Porra. Eu vi quantos aniversários que podia ir, que o cara não... Pô, isso é, cara, uma dedicação absurda. Teve bastante coisa do lado social que você perdeu, né, Hugo? Sim, eram escolhas, né? Então, eu não deixava de ir para os eventos na casa de amigos, ou sair com a esposa, mas eu voltava mais cedo. Então, isso teve prejudicou mesmo. Só que você saía, todo mundo perguntava, você tá conseguindo correr? Você vai correr? 9h30 da noite eu já, saía, eu tinha que dormir. Já para dormir. Precisava dormir. Mas eu admiro uma rotina... São poucos os empresários que fazem o que o Emílio faz. Sim. De usar o esporte como uma ferramenta e mostrar isso, o benefício disso dentro das empresas. Sim. E é uma escolha. Tudo é uma escolha. Não, e esse sonho, que nem o que eu acho que dá pra traçar um paralelo com o mundo empresarial e tal, é que você vislumbrou uma ideia e ninguém apostou, mas você viu essa ideia. Sim. Muitas vezes empresa é isso. Você tem uma ideia, os seus colaboradores às vezes não compram tanto, ou o mercado... Pô, mas você tem... Não que seja melhor, enfim, mas... Você tem, né? E ter essa resiliência pra... Não, galera, isso vai dar certo. Calma, vai. Aí, conforme vai ganhando corpo... Pô, vai dar certo mesmo. É possível. Porque o cara não desistiu, né? Assim com você? É isso, cara. Não tem segredo, cara. O segredo é você se dedicar todo dia. A tudo, mas isso é tudo, cara. Você tem sucesso na família, você tem sucesso no esporte, sucesso... É dedicação, cara. Tudo que você se dedica, cresce. Não tem jeito. E pro mal também. Então, assim, o que é mais perigoso, né? Pra quem acompanhou a história do Hugo. Tem gente que fala, né? Esse cara é louco, vai morrer por causa disso, não sei o que, tal. Só que, às vezes, a pessoa que tá falando isso tá no sofá comendo uma barra de chocolate, cara. E todo dia. O cara come uma barra de chocolate todo dia. E o que é mais difícil? Ou bebendo todo dia. O que é pior pra você mesmo, né? E, assim, o que é bacana é
por exemplo, eu faço questão nas minhas provas, eu consigo levar minha família toda, né? Então eu consigo marcar sempre numa data, eu escolho provas por isso até, e faço disso uma viagem da nossa família no ano. É o que eu costumo fazer cara, também. Esse é o principal, porque daí é o prêmio pra todo mundo. Eu aguentei esse cara treinando todo dia aqui, chegando cansado, não sei o que e tal. Aí tem o prêmio, né? E eu fico imaginando que é o que eu vejo, porque, cara, você não consegue... Quando você tá acabando a prova, eu não consigo ver outra coisa que é a minha família lá me esperando e eu não consigo... Você não consegue olhar pra outra coisa quando você acaba que não isso. Sim. E eu imagino o Hugo, até essa foto aqui, essa aqui já mostra muito, né? A foto da capa do livro aqui. O choro da mulher dele, o choro dos filhos, cara, porque é um projeto de todos, né, cara? É um projeto de todo mundo correu junto. Todo mundo correu junto, pô. O vídeo da última é sensacional, né? Não, e o cara ainda, ele acaba a 365, o que ele faz no dia seguinte, né? Corre mais uma. Né? O 365 você já estaria no Guinness. Sim, o recorde no Guinness era 82. Nossa senhora. Tem chão aí. Tinha chão ainda. Mas teve gente que correu mais. Teve o belga, quando eu descobri em 2010. Ele fez em 2010, mas não registrou. Uhum. Quando eu comecei o treinamento em 2022, eu descobri que um britânico estava fazendo, Gary McKee. Chamei ele no WhatsApp, que ele disponibilizou o WhatsApp dele na página dele lá. Ele fazia arrecadação para combate ao câncer, porque o pai dele morreu de câncer. E aí eu comecei a conversar com ele. Falei, Gary, cara, você tá fazendo uma maratona por dia, eu vou começar isso aí daqui 3 meses. Te descobri aqui, cara, parabéns. Aí a gente começou a trocar ideia e ele me falou, Hugo, toma cuidado com isso, se prepara. Na época que eu me lesionei, ele também mandou, toma aí ibuprofeno, mas aqui a equipe médica acabou fazendo outras coisas. E tem um espanhol, Ricardo Abad, que correu 607 maratonas em 2012. Mas ele também não registrou, não tem as exigências. Eu pensei, já que eu vou fazer isso, vou gerar uma contribuição científica e deixa eu ver no Guinness se tem um recorde de maratonas consecutivas. Entrei lá, pesquisei, tinha, 82. Aí me candidatei, vou fazer isso, assim, assim, assado, no dia tal, na data tal. Como funciona isso do Guinness? É legal você explicar, assim. Pelo site, você entra lá, pesquisa um tipo de recorde, entra lá, então, recorde de maratonas consecutivas masculino. Maior quantidade de dias correndo uma maratona por dia masculino. Tem que ser fora, não pode ser na esteira. É uma das regras. Uma das regras. E aí eles te mandam, eles aceitam o teu application e eles te mandam uma lista de exigências. Porque como não vai ter um juiz do Guinness para validar, porque é diferente de um recorde pontual. Sim. Vamos tentar aqui quem consegue acertar. Um dia só. Um dia só, você contrata, você paga um valor lá, o cara vem, te dá um certificado na hora e fala, você tá no Guinness. O meu era 366 dias. Não tinha como, né? Eles mandam, falam, você precisa coletar evidências do início, meio e fim, fotos e vídeos, você precisa de um logbook, você precisa de notícias de jornais, você precisa de testemunhas, esse formulário de testemunhas, você precisa de um GPS calibrado que mostra segundo a segundo o que está acontecendo. Eu falei, tá bom. Peguei, tinha uma lista enorme de exigências, falei, tá bom, acho que eu consigo coletar tudo isso aqui. Eu corri com 2 relógios, né? Contingente. Os 2 GPS ligados ali. 2 GPS ligados. Se um falha, eu tô com o outro. E aí, correu com o Garmin e com o Polar. Aí o Garmin dava 42,200, 195, né? O outro ainda dava com 41,5. Aí eu cheguei. Nossa, cara. Tinha isso ainda também. Pra fechar nos 2 relógios, um fechava com 42,5, 42,600, o outro fechava com 42,2. Isso daí você vai enviando pro Guinness. Aí você poderia atualizar diariamente no site deles. Eu acabei não fazendo isso, deixei só pro final, aí depois juntei tudo e carreguei tudo lá. Entendi. Aí eles avaliaram, isso foi em outubro de 2023, quando foi junho de 2024, ano passado, eles responderam falando, validamos todas as informações. O recorde é seu. Você é o recordista mundial de maratonas consecutivas. O recorde é do Brasil. É do Brasil. Que maravilha. Animal. Caraca, né, cara? Surreal. Muito bom. Então eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Pro Emílio até. Empreender é mais mental do que operacional? Cara... Depois o Hugo também pode até responder, porque o Hugo também é empreendedor, né? Empreender é os dois, tá?
as duas coisas. Até porque eu levo comigo lá que o pessoal hoje em dia tá na fase de, não, porque eu quero ser um empreendedor serial, né? Quero ter dezenas de negócios, né? Às vezes o cara nem começou um ainda, ele já quer ter dezenas. Quer ter vários, né? Que na verdade é o generalista, né? Sim. Cara, eu acho que isso é um caminho muito, muito nocivo, assim, é muito, muito perigoso. Porque, você não precisa entender. Você pode contratar uma pessoa. Não funciona assim. Sim. Se você, até eu sempre falo, né? Você tem que dominar o assunto. Tem que dominar o assunto. Se você quiser fazer uma coisa bem feita, você precisa dominar o assunto. Você não precisa saber tecnicamente o que um contador faz dentro da empresa. Sim. Mas você precisa saber ler uma DRE. Sim. Então, você precisa saber para onde você está caminhando. Então, assim, não sair do operacional é uma regra. Sim. É uma regra. E o mental, cara, o mental é o 100% do dia, né, cara? É a luta diária. Porque o Excel lá, a planilha aceita tudo, né, cara? Beleza, ó, então vamos fazer um projeto assim, nós vamos vender por tanto, vai custar tanto e lá no fim a gente ganha tanto. Tá bom. Daí no meio do caminho, como é que faz? Quando não vende do jeito que tem que vender, quando a coisa acontece de outra forma, tem outras dificuldades que aparecem, Sim. Aí entra o mental. Sim. Que é aí que separa o que vai continuar e o que não vai continuar, né? Sim. Então eu vejo mais ou menos assim. Eu acho que você tem que se preparar para o pior. Se prepara para o pior, mesmo que você esteja extremamente otimista e com a estratégia definida, você tem que ir lá e executar. Então, concordo plenamente. Não tem como desassociar o mental do operacional. É execução. Tem que executar. Tem que ir, mão na massa, vai lá, faz acontecer. E você vai ajustando. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona tão certo. Como que ajusto, o que eu faço? Aí você vai ajustando aqui, revisa a estratégia. E aí vai ajustando. Então, o teu mental tem que estar com foco total para dar certo. Sabendo de onde você está pisando, quais são os riscos, os potenciais problemas. Eu fiz isso no projeto, faço isso nos meus negócios agora para fazer essa história acontecer. Sim. Vou implementando um produto, aí valido, deu certo, consigo escalar, agora não consigo escalar, seguro um pouco, preciso de maior estabilidade nesse momento para isso, então eu vou com essa estratégia aqui. E aí você vai indo e ajustando. Então é executando, pensando também. E o teu mental precisa estar forte, porque não é fácil. Como ele comentou, o papel aceita tudo. Quando você visualiza as coisas, você visualiza com extremo otimismo, até porque você faz uma análise, você faz um estudo, vai dar certo. E aí quando você começa e vai executar, não é bem assim. E aí você precisa estar preparado para saber que não vai ser bem assim e ajustar a rota, mas continuar. Não consegue dar 10 passos hoje? Dá 1, mas dá. É isso. E é muito louco porque para muita gente, cada vez mais, né, graças a Deus, o esporte vem para ajudar nisso, né? Você tá empacado ali em alguma coisa na sua vida profissional, cara, você não sabe, cara, sai para correr, sai para nadar, sai para pedalar. Exato. Você volta, toma um banho, no outro dia você acorda ou durante a corrida. Não que você tenha a solução mágica, mas você já tá... calma. Vamos... Por isso que eu vejo cada vez mais gente falando, não, treino todos os dias. Treino 4 vezes, treino 5 vezes. Tô vendo cada vez mais as pessoas treinando, né, com uma frequência maior, porque aquilo, o cara não dissocia, né? O trabalho o esporte, ele vem pra resolver os problemas do trabalho. Exato. Não é uma coisa, o cara é vagabundo, saiu pra treinar. Não, pelo contrário, cara. O cara tá resolvendo o problema do trabalho pelo esporte, né? Você sai do ambiente. Coloca você num desafio diferente. Você vai ver que muda tudo. Aí você volta para aquele problema com outra cabeça. Com outra cabeça. É outra história. É como se desse uma oxigenada. Exato. Literalmente dá, né? E como que a gente tá num papo mental assim, como que blinda a mente nos fracassos, nos dias difíceis, nos dias ruins? Como que você faz? Cara, eu tenho alguns lemas aí, né, cara? Eu costumo falar algumas coisas, né?
Errar, você pode errar sempre, né? Sim. Errar, a gente vai errar sempre, Sim. né? Só que erra rápido. Então, erra rápido e erra pequeno. Esse é um dos negócios. Erra rápido, erra pequeno, corrige, aprende e tal. E a outra é não cometemos erros, só cometemos erros inéditos. Isso é também a base. Então, você errou, aprendeu, não repete. Não repete, porque daí aí que começa a ter um problema. Aí chega a ser burrice, né? Então, daí... Tipo, desculpa aí vai falar dessa maneira, né? Porque, cara, você insistir num erro, daí é complicado. E como a gente tá falando aqui do papel aceita tudo, tem muita gente com muitos bons planos, né? Tem muita gente que tem muitos bons projetos. Quando você é pessimista demais, o que diferencia as pessoas, né? O pessimista demais, ele planeja. E não sai do lugar. Passa a vida planejando. O otimista demais planeja uma coisa, sai executando e às vezes erra grande. Não passa o marca-perna. E não tem como resolver. O conservador, ele é o cara que é o realista se pudesse fazer um paralelo das palavras, né? O realista de realização, né? É quem vai realizar. Então, você saber que as dificuldades aparecem, você lidar com ela, resolver, aprender e continuar, você tá sempre crescendo, né, cara? Então, cresce um pouquinho, é o que o Hugo falou. Cara, olha, o momento que a gente tá vivendo hoje, de economia e tudo isso, cara, se você não tiver preparado para saber, você vai viver culpando o presidente, você vai viver culpando todo mundo. E, cara, tem que olhar pra dentro, né? Autorresponsabilidade. E não ter medo de errar, não ter medo de falhar, saber que você vai então, errar. esses são os conselhos pros novos empreendedores, né? Sim. E é se capacitar, né, cara? Eu acho que para novos empreendedores, para jovens, cara, a gente tá vindo aí com uma geração... É duro falar de geração, porque, cara, cada uma é a sua e o ambiente que vai transformando. Eu vejo que a gente não pode criticar as gerações, nenhuma, nem as mais velhas e nem os mais novos. Mas, em especial, essa que vem vindo, ela não tá querendo sair, ela não dá um passo fora da zona de conforto. Se tudo não tiver resolvido na frente dela, ela não toma uma decisão. Tá uma geração difícil, né? Tá uma geração difícil. É culpa nossa. Porque a geração que tá aí vieram depois da gente, né? Filhos nossos. Exato. Né? Então tem aquele negócio, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes, tá? Aquele negócio. Então eu vejo que hoje o problema tá muito dentro de cada um, porque ninguém mais tem paciência de aguentar o processo. O que a gente falou com o Luan, né? A gente tava até fazendo paralelo, a gente conversou com o Tem Luan. mais paciência de aguentar o processo, isso é... Da galera pulando os processos, né? O cara começa a correr hoje, pô, eu quero fazer um Ironman. Mas, cara, você correu uma prova de 10 essa semana. Não, eu sei, mas eu já faço uma de 21 agora, depois eu já comprei a bike. E o Luan falou, né? O treinador do Emílio de triatlon, né? E ele falou, cara, os caras chegam com a inscrição paga, né? Mas, por outro lado, se você conversa com alguém que já completou uma maratona, por exemplo, vou usar a maratona como um exemplo, né? Cara, se o cara fala pra você, eu fiz uma maratona. Cara, o que tá por trás desse cara? Ele seguiu uma planilha, ele soube se alimentar, ele foi disciplinado, ele deixou de sair, de ir pra balada. Então, numa entrevista, não que o cara é um mas, porra, muita coisa... Abriu mão e o cara sabe fazer e sabe esperar. Soube esperar. Em quanto tempo você vê? Não, demorei 3, 4 anos. Comecei fazendo 5, 10, 21. Só pra fazer o gancho de novo pro esporte. Acho que o esporte ele traz essa disciplina pros jovens que, pô, o cara tá aqui no celular, já quer amanhã, já quer tá tudo pronto. E não preciso ler, não preciso... E cria essa imagem, por exemplo, eu vou fazer um Ironman. Cara, vai fazer o Ironman, você primeiro faz um triatlon lá, um sprint, vai lá pra Santos, faz um olímpico lá, um short lá, vê como que é um pouco. Depois vai pro 70.3. Eu vejo um monte, tem muita gente que vem, o cara já mete uma inscrição, não, mas vou fazer o meio é fácil. Cara, o meio não é fácil. Não. O 70.3 não é fácil. O quê, umas 6 horas? Eu fiz 70.3 antes de fazer o full.
o meu melhor tempo é 4,57, né? Sub 5 horas aí, que é uma coisa que bastante gente quer e tal. Só que, cara, foi no meu quinto. O meu primeiro foi 6 horas e 10 e quase morrendo então e acabando prometendo que eu não ia nunca mais fazer aquilo, cara. Falei, não dá. É a consciência do processo e o planejamento, né? Seja para os negócios, seja para o esporte. Beleza, você quer ser ousado, quer fazer um full. Beleza, mas se planeja. E nesse planejamento precisa incluir as etapas, né? Tudo bem, ok, você não quer fazer um full em 5 anos, quer encurtar para 1 ano. 1 ano é suficiente para fazer um full? Como é que você vai distribuir todo o processo nesse 1 ano aí? Você vai conseguir fazer um sprint, consegue fazer um olímpico, consegue fazer um meio? Como é que está o teu tempo disponível para isso? Porque querer, beleza, todo mundo quer. Mas se você sabe se planejar e executar adequadamente para você chegar lá e fazer bem, você vai tentar na sorte. E aí a grande maioria vai, tenta e quebra. E aí não consegue, aí abandona, eu não quero mais isso para mim. Porque aí se frustra. Então é a maratona, quer fazer uma maratona, quer colher o resultado imediato, quer ter aquela sensação de vitória, de superação, mas não quer passar pelo processo. E o processo exige disciplina, exige resiliência, resistência, exige tempo, paciência. E você saber passar por tudo aquilo ali, nem que seja num período de 6 meses, mas você fazer toda a etapa. Não adianta você calçar o tênis e falar o seguinte, me inscreva para a maratona. Putz, vai ter aí a maratona do Rio, cara, também quero participar, porque é lindo, daqui 2 semanas. E aí você nunca correu uma maratona, não correu nem uma meia maratona. Não faz. Eu escuto muita gente falar... Vai ser irresponsável. Eu escuto muita gente falar, pessoal, por exemplo, normalmente corre 10. Quem corre 10, corre 20, cara. E não é assim, né? Quem corre 20, corre 40. Não é assim. Cara, e esse é o erro, porque quando o cara fala... Ele até corre 20. Só que ele nunca mais vai correr. Ou se ele vai despreparado. Se machucar, né? Ele vai despreparado, ele vai sofrer pra cacete, ele vai falar, cara, não dá, isso não é pra mim, e ele tá fora. Desanima, né? Cara, mentalidade, né? Olha só, faz um paralelo. Olha o que o Hugo acabou de falar sobre planejar fazer todas essas maratonas que ele fez. Aí ele tem o médico disso, ele tem um cara do fortalecimento, ele tem o cara do exame de sangue, o INCOR, lá o INCOR acompanhando e vendo o coração e tal. Se ele não faz isso, quando ele tá lá ele podia até estar lá na 30ª. O coração dele começa a bater de um jeito diferente. Se ele não conhece e não tá acompanhando, ele fala, vou morrer. Já entra em desespero. Aí ele desiste. Então a gente desiste por falta de conhecimento. Sim. Também, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, e isso acontece com as empresas, cara. Tipo, você sai fazendo, aí você negligencia alguma coisa que você... Às vezes, tem gente também que não gosta de ver, né? Isso tem um outro problema. Tem gente que, eu prefiro não saber. Esse prefiro não saber é perigosíssimo, né? Então, você encarar todas as variáveis de uma forma responsável, isso é o que te leva a concluir qualquer projeto, entendeu? Qualquer projeto. Tanto que o cara termina um projeto desse e agora ele quer fazer um novo, né? Eu acho que... Então, eu ia até perguntar pra ele agora, assim, Hugo, quer contar um pouquinho do seu novo projeto? Sensacional. Ou novos. Novos, né? Tudo faz parte de um planejamento maior, né? Começou o ano 1 com o Projeto Propósito. Sim. O Projeto Propósito seria iria habilitar ou me credenciar a me tornar um escritor, palestrante, empresário. Como empresário, lançar serviços relacionados à atividade física para o mundo corporativo, para as pessoas no geral, utilizando a atividade física como uma ferramenta de transformação e proporcionar para as empresas que pessoas possam cuidar da própria saúde e ao mesmo tempo gerar uma contribuição social. Atender várias coisas ao mesmo tempo. Então isso eu estou trabalhando. E usar o Projeto Américas como uma grande ferramenta de transformação também, que seria o outro grande projeto de atividade física. Gerar um grande engajamento global em prol do movimento, da atividade física, onde eu pretendo tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas. De Prudhoe Bay no Alasca até Ushuaia. Então, não, peraí. Da onde até onde? Prudhoe Bay no Alasca
latitude 70, depois vem descendo, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, depois isso com o motorhome me acompanhando, embarque, Amazônia, assim. atravessa a ideia de entrar no Brasil, porque entraria no Brasil já com quase 2/3 concluído, aí eu acredito que também vai gerar um grande engajamento, mas é complexo entrar pelo Brasil, porque tem que passar pela Venezuela e depois atravessar toda a Amazônia, com o motorhome, com a equipe. Então é um projeto mais complexo, a logística é complexa, a ausência, né? Tem que ficar ausente. A esposa ainda não está muito feliz com isso. E também não é só preocupação comigo, é preocupação com a equipe, tem que ter como é que vai ser essa equipe de solo. Ali é um cuidando do outro, então não existe só preocupação com o Hugo, é preocupação com todos. Então vai exigir um cuidado na seleção da equipe. Mas eu acredito que vai ser um projeto lindo. Eu acredito fortemente no poder da atividade física. E eu decidi usar isso para transformar a minha vida e usar isso também para transformar a vida dos outros. E encontrei nessas maluquices uma forma de demonstrar, óbvio, com responsabilidade, com uma baita equipe por trás, com um trabalho científico, já que vai fazer isso, deixar isso para futuras gerações que possa contribuir de alguma forma, tanto para atletas profissionais quanto para atletas amadores. Quando você se conhece melhor por dentro, você é capaz de superar os teus próprios limites. Então, se alguém é capaz de cruzar as Américas correndo, vão tentar trazer muito mais gente aí para o mundo da atividade física. E quanto tempo você acha que vai levar esse projeto? Ele já... De novo, aquilo do planejamento, né? Da vontade. Aí você desenha o projeto, você fica ansioso. Vou fazer em 8 meses. Vou correr 100 km por dia. E aí depois você vai treinar. Aí você vai ver se aquilo que você pensou e desenhou é factível. Vamos treinar. Vou fazer o caminho da fé. Caminho da fé, vou correr 300 km em 5 dias com 8.000 de altimetria. Você sabia, Emílio, que ele correu o caminho da fé? Sabia, acompanhei no Instagram dele lá. Meu Deus do céu. Aí, vamos lá, em 5 dias, 65 km, 2.400 de altimetria. Falei, no. E foi, aí terminei. Aí eu falei, voltei pra prancheta e falei, vamos estender vamos devagar mais. Em vez de 8 meses, 10 meses. Diminui, em vez de correr os 7 dias por semana, vamos correr 6. Deixa um para descansar, para a musculatura também descansar. Porque o objetivo não é tempo. E você vai levar uma equipe? Tem um motorista, equipe de filmagem. O projeto já tem mapeado cidade a cidade. Fisioterapeuta? Não. Não, aí tem uma equipe nos bastidores, com um fisioterapeuta, com um nutricionista, com um Encore, com um Care Club. E mais de solo, eu posso fazer a minha própria liberação, levo pistola, levo bota de compressão. Inclusive tem bota com crioterapia. Já, então dá para fazer um processo de gelo ali também. E registrar isso aí, dá para conduzir. E a gente vai também ver como faz para as famílias participarem, se dá para marcar encontros intermediários, que legal. Indo para lá, ou a gente faz uma interrupção temporária de 1 semana e vem para o Brasil. Enfim, tem alguns pontos que ainda dá para ajustar. É uma logística bem complexa, né? Eu acho que o principal desafio hoje é tentar tirar do papel. É um projeto que demanda recursos financeiros, principalmente a questão da produção do documentário. Faço um convite para quem é produtor de vídeos, quiser participar e conseguir custear esses custos, já vai diminuir pela metade os custos do projeto. E a grande intenção é tentar emplacar isso num streaming mundial. Eu acho que vai ser um projeto muito bonito, dá para a gente mostrar toda a diversidade que vai percorrer ao longo disso, as culturas, enfim. Vai ser sensacional. Recentemente teve um cara que cruzou, eu não lembro se foi o Canadá ou os Estados Unidos, longitudinalmente, né? É o Jonas. Foi o Jonas. Teve um brasileiro, o Léo, atravessou de bike do Alasca para cá. O Léo pedala pelo mundo. Fez 2 vezes, hoje ele é recordista mundial. O Jonas fez, em 98 dias ele fez 95. Léo, eu quero trazer você para cá, hein? E, poxa, pra mim vai ser... Bom, o maluco pra fazer já tem. E eu já tô buscando parcerias, né? Sim. Então, vai ser um... Credenciado você já tá. A primeira loucura já foi feita, então a segunda a gente consegue... Pô, agora que você falou das paisagens, eu não tinha me tocado. O documentário vai ser muito bonito mesmo, porque você tá falando de sair do Alasca e chegar em Ushuaia.
Cara, vai passar imagina, cada... Porra, cada... Não, cara, imagina assim... Vamos fazer de bicicleta, Emílio. Cara, imagina, cara. Dá pra marcar uns imagina a tempestade... Você pega um dia de chuva, você pega um dia de sol extremo. Deserto, cara, umidade floresta. da Amazônia. Sim. Cara, não, que fora animal. que o Hugo tava falando que tem até uns trechos perigosos, tem, né? Tem uns trechos perigosos, tem, de assalto e tal, né? Honduras é um país perigoso, né? O México também, Nicarágua. Então ali... E daí a equipe, né, cara? Não é só você, né, meu? Exato. Então você tá lá com o motorhome, a equipe tá lá te acompanhando. Gravando, com equipamento e tal, né? Então vai ter tem que ser bastante coisa, seguro das coisas. E em determinados lugares a gente bola a estratégia. Aqui deixa que eu corro sozinho um tempo, me espera lá no quilômetro tal, no lugar tal. Honduras é atravessar em 3 dias. Atravessa em 3 dias, Nicarágua também. Eu quero... mais possível. Você vai aos smuts. Demorou, mas chegou. Olá. Do Emílio de Moranguinho. Obrigado. Aí, SMA. Tem mais um, Carol? Pode deixar. Olha aí, gente. Maravilha, hein? Aqui a gente bem tratado. SMA Smooth. Tomara que vocês gostem. Não, o Emílio já conhece. Eu acho que eu pedia mais, Carol. Divide aí com a galera. Delícia, hein? Smooth da SMA. E me fala aqui a composição. Manga maracujá, leite de água de coco, whey protein. Eu acho que esse é só. Ficou gostoso, né? Gostoso. E é proteico, cara. Bom que tem uma dose de proteína, então, sensacional. Às vezes na correria, no dia a dia. Hoje eu fiz um treino de... Se estiver atravessando a América... O Catan vai lá, já, o SMA já coloca lá, pô. O iFood chega, né? Imagina um calorzão de 50 graus, um smoothiezinho desse. Nossa, delícia. Cara. Gente, Emílio, como que é a sua rotina diária? Pô, cara, eu acordo todo dia às 5h05. Não me pergunte por que dos 5, mas é 5h05. Com despertador? Despertador. Só que daí agora a idade vai passando, né? Você começa a acordar antes já, né? Uhum. Então, daí eu tenho um momento meu lá, eu desço. Aí já tomo um café, leio, faço umas leituras que eu gosto de fazer, uma oração. Aí eu espero dar o horário ali de eu acordar meu pequeno, que eu que levanto ele, que eu já coloco o uniforme e tudo, levo pra escola, daí eu já vou direto pro escritório. Como eu levo eles pra escola, eu não consigo fazer o treino de manhã. Sim. Porque senão eu vou perder esse momento também, que é um momento espiritualizado e tal, então isso também não abro mão disso. Aí meus treinos eu tô fazendo ou na hora do almoço, ou, em geral, na maioria das vezes, após o trabalho, que eu chego em casa umas 6h30, 7 horas. Nossa, você já vai pro treino. Vai pro treino. Daí é meio... E a natação? Lá também? Lá em casa, né, casa cara? mesmo. Eu fiz uma raia em casa, senão não ia nadar nunca. Daí, senão não ia. Por causa de tempo até, E no frio agora, o Lua sabe aí que depois ele vai puxar minha orelha. Que eu tô pulando os treininhos de natação essas semanas geladas aí. Tô dando uma muito pulada. frio, né? Lá na região que a gente mora, lá na Emília. Cara, e eu tenho muita sinusite, frio lá, cara. né? Se eu diminuir a imunidade, puta, taca a sinusite na hora. Aí eu acabo perdendo o treino. Tá vendo, né, Luan? Desculpinha dele, né? Então. Depois ele vai comentar. E é isso. Então, assim, e o bacana do espiritualizado, cara, eu não lembro quem que eu vi, em qual podcast que eu vi. Eu sei que foi um podcast, acho que ou do Joel ou do Caio Carneiro, que o convidado, ele tava falando, era o Dave Leonardo. E o Dave, ele falando assim, cara, quando você tá lá na planilha que você tá montando um projeto, ele falou, sempre tem uma linha, que é uma linha que ela tem que ficar em branco. Que é aquele negócio, né? Se Deus te deu a visão, ele vai dar a provisão, né? Você tem que fazer as coisas, mas você consegue... E sempre tem uma linha do intangível, que é uma linha inexplicável. Sim. Pra quem faz tudo pelo bem, que tem amor no que faz, que não passa na frente de ninguém... Sempre vai ter uma ajudinha ali que você fala, caraca, de onde veio isso? Eu também acredito nisso. A lei do retorno. Sempre tem.
Então você fala, puta, agora chegou num ponto aqui que é meio complicado, hein, cara? Daí você vê, você recebe uma ligação, acontece uma coisa. Então, também tem muito isso, né? Se a gente ficar buscando sempre só a razão ali, a gente acaba não achando. Esse podcast foi até um pouco assim. É? Eu queria fazer com o Hugo e tal, e eu falava assim, como que eu vou chegar até o Hugo, né? Uhum. Famoso e tal. Daí eu falei, vi que o Hugo praticamente amigo do Emílio, do Léo. Eu falei assim, parece que foi uma coisa assim também, tipo... Uma voz chegou pra você, pra mim, e falou assim, fala com o Emílio, fala com o Léo, você vai conseguir chegar nele e tal. É, cara. Não, e o Hugo, o coração é enorme. Assim, eu não... Pra mim, eu não vejo isso. Eu sou super acessível, cara. O povo... É que a gente vê você como uma lenda, né? Então, tipo, a gente fica até meio assim, como que eu vou chegar num cara que fez 366 maratonas? Não, assim, é um prazer participar. Assim, é como fã mesmo, né? A gente, assim, a gente fica todo... Mas eu acho que tem esse lado legal do Hugo, porque você fez tudo que você fez sem ter um histórico, né, o famoso histórico de atleta, né? Não é que você era um Navy SEAL e daí você decidiu fazer as coisas. Então você mostra que, uma pessoa comum consegue fazer o que você coloca, né? Acho que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Extraordinárias, incríveis. Eu acredito nisso. Eu acho que isso Essa frase é sua? Não sei se é minha, mas eu uso. Não leu em lugar nenhum, né? Porque eu imagino o cara que tá assistindo sua palestra numa empresa... Ele fala, esse cara, né, ele é igual a mim ali, ele não é, o cara chega lá todo... profissional, né? High performance. Não, ele é um sujeito normal, trabalhou aí 30 anos, executivo e tal, uma vida comum, e de repente, ele fez um negócio extraordinário, e isso o cara pode levar pra vida dele, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu tento passar, né? As pessoas são capazes de fazer coisas extraordinárias. Ninguém precisa correr uma maratona por dia para ser algo extraordinário. Mas, cara, você tem o sonho de se tornar diretor da Caprem. Depende de quem? Depende de você. Claro. Sim. De você ir todo santo dia ir lá e fazer o teu melhor. Quero construir minha casa própria. Mas hoje não ganho o suficiente. Faz um planejamento, começa a trabalhar e faz o teu melhor todo santo dia e você consegue. Percorre o caminho. Percorre o caminho e vai. Então, assim, coisas incríveis são teus sonhos, teus objetivos, aquilo que você almeja alcançar. E muita gente acaba desistindo de certas coisas por acreditar que não é capaz, porque é muito difícil. É isso, quando eu faço as minhas palestras, é esse tipo de mensagem que eu tento levar. Eu acabo conectando essa minha jornada que parecia impossível a essa nova carreira que eu estou construindo. Nós vamos trazer o Hugo aqui para fazer uma palestra, viu, Emílio? Boa. Não, já me prontifiquei de fazer uma palestra lá. Cara, ele vai... O Hugo vai... Vamos tentar trazer ele para fazer ali no Centro Cultural, né? O que eu acho muito legal é que conecta com o que o Emílio falou no começo, né? Se você trabalha numa empresa, se você faz aquilo que você achou que não dava pra fazer, cara, você fez pela empresa? Fez, mas, cara, você fez muito mais por você, né? Você trabalhou ali muito mais por você e você vai ser reconhecido por isso. E se não for, você sabe que fez. Eu acho que é muito legal. Quando eu fiz uma maratona só, né? E eu lembro, cara, como se fosse hoje. Uma só. Parabéns. Mas quando eu tava no ciclo da maratona, eu lembro como se fosse hoje. A maratona foi legal? Foi. Mas o que foi legal? Foi legal uma vez que eu voltei de Floripa, que tinha uma planilha, que tinha 24 quilômetros, e eu fiz. São 6 voltas onde a gente corre ali no... e era domingo, 8 horas da noite. Eu tava sozinho, eu falei, não vou levar nem relógio porque vou ser assaltado, sei lá. Na hora que eu acabei, eu falei, pronto. Sim... Ninguém viu. Foi um mérito, assim, cara, tá pronto, acabou. Fiz, assim, né? Não tem linha de chegada, mas é isso. Tá feito. Perfeito. Dá pra fazer. Uma pessoa comum consegue. Cara, o pessoal vê quando às vezes me... Sabe, o problema daquela palavra, cara, essa palavra, eu confesso até que ela pega mal um pouco. Tipo assim, cara, de repente aconteceu isso. Não tem... O povo vê e fala assim, o Emílio, cara. Que Emílio que é o da Caprem? Não, o Emílio. O Emílio que era aqui, que estudou ali, que fez aqui, não sei o quê. Só que, cara, sabe como começou? Começou eu com 16 anos de idade,
virando office boy do escritório que meu pai tinha de advocacia. E eu não me contentava em ser só o office boy. Eu queria aprender. Se eu tinha que levar um documento no cartório, eu tinha que aprender o que era que eu estava levando. Eu queria saber o que eu estava fazendo. E começou assim. E daí eu lembro, eu passei quando eu acabei o colégio, eu passei em Lorena. Eu ia fazer engenharia dos materiais em Lorena. Ia morar lá 5 anos. Falei, puta, cara, mas... E eu ia ter que largar o trabalho, porque eu já trabalhava desde os 16. Falei, não vou fazer isso não. Vou ficar por aqui, vou trabalhar e tal. Aí eu fiz um vestibular aqui da EP aqui de Piracicaba. Falei, vou estudar à noite. Meu pai super apoiou, porque eu falo que eu sou um projeto dele, né? Porque meu pai sempre foi me ensinando assim, fazer as coisas. E daí pegava carona. Então pegava carona aqui em Rio Claro para chegar lá em Piracicaba. À noite saía da escola, pegava carona de novo e vinha. Aí eu não tinha carro, ia revezar carro com os amigos. Aí tinha 4 caras que tinha carro. O 5º dia precisava ter alguém de carro. Eu falava, então eu pago pra um repetir, né, cara? Repete aqui, daí já melhorou. Eu ia de carro com eles, agradeço eles demais dessa ajuda que me deram. E daí, de repente, a gente tem mais de 6 mil unidades entregue. De repente, a gente tem mais de 1 milhão de metros quadrados construído. De repente. Então, de repente deu sorte. Eu achei a sorte, entendeu? 22 anos, aí você acha a sorte no meio do caminho, cara. Então é assim, cara. Hoje vocês são a 5ª maior... Do interior do estado, a gente é a top 4. Top 4. De repente, você na tá sorte, ali. Foi sorte. Aí a pessoa olha e fala, mas o Emílio? Você fala, cara, é o Emílio. Chega em um monte de lugar e meu nome não ajuda, né, cara? Tem um nome... Porque meu avô era Emílio, né? E várias vezes, cara. Zé chega também, o pessoal né? mais... O Zé. Era pro mais íntimo, né? Aí chega... Às vezes o pessoal marca reunião lá, não, porque eu quero fazer reunião com o Emílio. Eu falo, não, tá tudo muito bom, vamos lá. Daí o pessoal tá na mesa, eu chego, sento, começo a cumprimentar as pessoas, começo a conversar, o pessoal não começa o assunto, né? Isso já aconteceu mais de uma vez. Aí eles falam, não, a gente tá esperando o seu Emílio chegar. Fala, vamos esperar o seu Emílio chegar, então. Pessoal, que legal. Porque, cara, é aquilo que você acabou de falar. Você olha pro Hugo, se o Hugo estiver andando na rua e você contar pra alguém que o cara fez isso, você fala... Não, eu imaginava um cara rasgado, gigante, um cara careca, assim, né? Aquele cara tem o estereótipo, né? Que as pessoas vão criando. Nossa, eu adoro ele, cara. Então você vai criando estereótipos, né? E parece que isso vira uma necessidade. Não é, cara. Não é. É só fazer um pouquinho todo dia. Todo dia. Não, Emílio, e é legal que eu admiro muito em você, cara, é que eu admiro muito sua humildade, cara. Porque, assim, você é um cara que... O tamanho que é as suas empresas, o tamanho que é o seu sucesso, mas você é a mesma pessoa comigo, você é a mesma pessoa com o diretor da sua empresa, você é a mesma pessoa com aposto que você é a mesma pessoa com a cozinheira da sua casa. Então, assim, eu não conheço uma pessoa... que fala pra mim assim, nossa, o Emílio o Emílio é soberbo, é metido e tal. Então, pô, eu admiro muito isso em você, cara. E assim, é legal ouvir isso de você, porque você me conheceu lá no Bom de Bola dessa época que eu falei aqui, pra mim, cara. você é a mesma pessoa. Porque normalmente quando tem pessoas que vão criando um sucesso muito grande e vão criando uma soberba e vão criando uma falta de humildade, acho que aí a pessoa começa a se perder um pouco, né? Sim. Aí não é sucesso. Aí não é sucesso. Aí já não é mais sucesso. Porque isso é obrigação, né? Isso é obrigação. E a gente estender a mão, ajudar quem tá mais abaixo que você, que tá lá naquele caminho ainda. Sim. É você respeitar todos, porque, cara, isso é obrigação, isso não é mérito de ninguém. Sim. E quando é assim, todo mundo te ajuda. Exato. Todo mundo te ajuda. A mão... E as ajudas, cara... Elas não vêm de alguém que você fala, pô, precisa vir Às vezes vem de uma pessoa aqui do lado que você dá bom dia todo dia só. Você só faz isso, cara. Então é por aí. Sensacional. Cara, acho que fechamos. Encerra você. Pô, então. muito bom. Não, antes, dá um presente pra eles. Nossa, temos nossos patrocinadores. Pô, cara, tem um presente pra vocês aqui também. Presente da Sophie One.
pro Emílio. Ah lá, cara. Os nossos desodorantes pra quem corre, pedala, nada Eu já uso. e cruza a América. Eu tenho, Pelo amor de Deus, né, cara? Ah lá, Ó, cara. bom demais. Eu já Presente pro conheço Hugo, ele. kit. Pro Hugo também. Kit da SMA. Muito obrigado. Mais um kit da SMA pro Emílio. Pô, Pro mais Emílio. um, O Emílio cara. tem kit pra Eu caramba adoro, da SMA, cara. Meu clientão também. Um dos meus melhores clientes. Pô, cara. A Malu, né? Não você, né? É, a Malu que faz as compras É, lá de a Malu, casa. né? Mas. E ela que vai lá chorar desconto lá, hein? Olha, tem Nossa, tem um monte de coisa aqui. Tem um presentinho aqui pra vocês aqui também. Trouxe um maneiro. Aí vocês vão escolher pela cor aí, cara. Vocês vão ver aí o que vocês querem. Bom como é que demais é. aí. Ó, Hugo, escolhe qual que você quer aí. Veja aí, Hugo, É, escolhe. seu convidado. Imagina, gente. Vamos. Ó, eu pego esse Você aqui. é o- velho. Olha lá. Você aqui. Aqui, ó. Eu vou no verde militar. Vai pro preto. Obrigado, Emílio. Obrigado eu, cara. Obrigado, Emílio. Obrigado aí. Obrigado eu que... Obrigado aqui a Sofia Run também. Sensacional. Obrigado, Pô, muito gente. bom, hein? Ó, pra mim foi uma honra, um prazer estar aqui. Muito Nossa, obrigado. pra Cada nós, vez que eu então- participo de um podcast, é a oportunidade de chegar a mais pessoas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. muito Contem legal. comigo sempre precisar. E, cara, dividir aqui esse espaço com o Emílio, poxa, sensacional. Pô, Tenho uma grande admiração pelo profissional, pela pessoa que é. E um exemplo aí no Sim. mundo empresarial e como pessoa, como ser humano. Então, parabéns, Emílio. Você inspira muita gente. Nossa, com certeza. E Hugo, quem quiser palestra, apoiar o seu projeto das Américas que você está planejando, sua rede social é? Rede social Hugo Farias 366 no Instagram. Os contatos são por ali. Perfeito. Tem ali meu assessor de imprensa, tem pessoa que está me ajudando. Sim. Palestras também, o contato é pela rede social. Quantas palestras você já fez? Você pode falar? Mais de? Eu comecei a palestrar em agosto de 2023, então vai fazer 2 anos. 2 anos foram mais de 60 palestras. Acho legal, a gente conversou sobre Pra esse número, eu quis empresas. trazer porque, pô, eu acho demais, cara, linkar essa coisa que você fez com empresa, acho que é, pô, E aí né? eu decidi palestrar para empresas porque eu acredito que conecta, a jornada conecta com o mundo corporativo, Ah, com com o dia a certeza. dia, com o fato do pessoal precisar de disciplina, foco, resiliência, enfim, são certos temas que eu precisei desenvolver ao longo do projeto que eu acredito que conecta com o dia a dia corporativo. Mas eu dou palestras em escolas, em instituições de ensino também, com uma forma de levar essa mensagem para um público mais jovem também. Sensacional. muito bom. Emílio tem um instituto, né, que apoia o esporte. Tem, cara, se quiser... tem o Instituto Caprem, até o Hugo, ele, puta, cara, pra você ver como esse cara é, né? Sempre que ele me vê, ele vem me cobrar. Ele fala, Emílio, eu quero fazer a visita pro Instituto e tal. Então, hoje os diretores do Instituto é o Rodrigo e o Luan. Então, até depois, se puder marcar o arroba, deles aí, do Bocão lá, né? Do Rodrigo. Ele... O famoso Dudu. Você sabe que o apelido dele é Dudu, né? É, Dudu? Você sabe por quê? Não. Eu chamo ele de Dudu, né? É. Ó, vamos interromper o encerramento aqui rapidinho, só pra contar essa história. Uma vez ele tava fazendo uma dieta. E tava uma dieta rígida, restrita e tal. E eu morava ali no Claré ali. E eu fui buscar um sanduíche. Era uma quinta-feira. Quando eu entro na lanchonete, quem tá escondidinho lá no fundo? O Dudu. O Dudu, que é o Dudu do Popeye, que comia hambúrguer. Sei, puta Aí, que nossa, cara, eu já dei ele esse virou o apelido Dudu. pra mim, ele é o Dudu. E eles que estão à frente aí do Instituto, então fica o convite aí para todo mundo, quem quiser conhecer mais sobre o projeto. Sim. A gente tem uma meta ambiciosa aí para cumprir nos próximos anos. Como tudo, né, que a gente falou até agora, a gente já vai... O Instituto vai completar 3 anos, né? Então a gente quis aprender, quis fazer de um jeito... Porque não é fácil, cara, lidar com criança, principalmente criança carente, do jeito que a gente lida, é uma responsabilidade. Então, pô, fica o convite para quem quiser conhecer, participar e tudo isso. A gente tem um projeto de atletismo na Unesp, Legal. em parceria com a Unesp, e tem o judô, que é na escola, né, na Maria Peregrina, que a gente tem um projeto que é muito bom de judô, junto com a Shinhai, com o Diego. E, pô, cara, então... Pô, e esporte. Mim, Bom na verdade, demais. e cara, isso pra mim hoje é o meu grande troféu. Esse é um dos projetos que eu vou perseguir muito.
Eu quero atingir 1 milhão de metros aí agora. Legal. Bom demais. Sensacional. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, Hugo. Uma honra te receber aqui, receber na minha casa, receber na minha cidade. O prazer foi meu. Pô, pra mim, fãzaço seu. Emílio, nem se fala, como pessoa, como empresário, um dos meus exemplos aí. E, poxa, obrigado. Só tenho a agradecer a vocês por participarem do podcast aqui da SMA. Clinton, como sempre, meu parceiro aí. Valeu, Catan. Obrigado, Hugo. Obrigado, Emílio. Parabéns pela coragem. Bate-papo descontraído, muito bom, né? Cara, e profundo, né? E passa rápido, né, cara? Rapidinho. E parabéns pela iniciativa, cara. O Brasil tá engatinhando em podcast ainda, né? Você olha o mercado americano aí como tá. E, pô, esse cara aqui é a lenda, minha referência. Esse cara é tudo que eu defendo aqui, tem muito nele. Com certeza. Então, é isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Prazer, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande satisfação.